Talvez o título desse vídeo acabe sendo polêmico pelo simples fato de que ele parta da minha opinião, logo não é uma verdade universal, então venho aqui tentar justificar o meu clickbait. Claro, eu não sou nenhum especialista em animes, mas quando eu não estou acompanhando as paradas do Bobito, sou atacado por uma síndrome hipster. E no caso de Jujutsu Kaisen, foi uma onda muito divertida de se acompanhar, porque me surpreendeu no final das contas. Sua história é interessante, seus personagens são cativantes, e olhando para a obra de modo geral, percebo que desde o início tem se criado uma trilha na qual vamos percorrer para um fim que o anime, até o momento que escrevo esse texto, não chegou. Mas é uma esperança criada, visto que até o momento a história não sofre de grandes problemas em comparação com os títulos mais superestimados do momento. Então chegamos na primeira barreira que te separa do anime barra mangá, para além da classificação shounen onde ele se enquadra por conta de certas batidas narrativas e, claro, a revista onde é publicado. Fora isso, como toda história tem um ponto negativo, o de Jujutsu é que desde um primeiro momento em que temos noção sobre o plano dos vilões, se constrói uma tensão para a chegada do tal dia 31 de outubro em Shibuya. Para quem não sabe, ficará sabendo agora que é um arco super importante que entra nessa segunda temporada, e aí vai de cada um conseguir passar pela primeira temporada inteira só para chegar no que seria o ápice da história e se frustrar no processo, ou simplesmente entendendo como foi necessário passar por toda essa experiência. Mas se você não for tão exigente em relação a isso, pode ir tranquilo no Jiu-Jitsu da Kaiser que vai dar bom. Agora, se o seu caso for o contrário, pode acabar batendo de frente com a segunda barreira. Até porque já consumimos algumas ou muitas histórias semelhantes e acabamos percebendo suas fórmulas e não nos importando com os personagens, porque sabemos que todos eles servem a um propósito. Logo chegamos no X da questão: qual é a graça de Jujutsu Kaisen? A graça, pra mim, está nos personagens e como eles se tornam cativantes e mutáveis, conectando todos os pontos apresentados em cada arco. Ou seja, a graça está em acompanhar eles em seus dilemas e como cada um evolui nas devidas proporções. Agora, partindo para a parte mais técnica, o bagulho é ver os bonequinhos se moendo na porrada uns contra os outros numa animação veloz e cheia de efeitos especiais com tudo que eu tenho direito, tá ligado? Eu poderia falar que Jujutsu só se permite ser melhor do que a concorrência, na minha opinião, por conta dessa mania que temos em comparar as coisas. Afinal, os pontos positivos só colaboram porque temos anos e anos de clássicos e fórmulas já consagradas que foram trabalhadas para chegar um Gege Akutami, o autor da obra, para quem não sabe, e nos mostrar que dava para contar a história sem muita enrolação ou personagens irritantes. E ainda fazendo um bom uso dos clichês que coincidentemente tiveram temas semelhantes sendo discutidos em outros mangás e animes e tal. Entrando no anime, vivemos num mundo onde tudo aquilo que concentre energia negativa atrai ou cria uma maldição. No caso, esses são os monstros que podem ser exorcizados por feiticeiros da escola Jujutsu. Dito isso, imagine que você nasceu com mais poder do que todo mundo. Poder esse que pode acabar eliminando os dois lados. Seguindo a lógica de cadeia alimentar, as maldições tiveram que agilizar o seu processo evolutivo para conseguir sobreviver a esse novo ser mais forte, sendo esse Satoru Gojo. Afinal, só pode existir um equilíbrio quando existem forças equivalentes de cada lado ou quando as regras são ditas pelo que se sobressai. Então entramos nos principais conflitos de Satoru Gojo, apontados por um colega aqui do YouTube mesmo, o Aizen, diz que você é quem você é por conta do que é capaz, ou você só é capaz
por conta de quem você é. Uma bela reflexão, tendo em vista que Gojo só começou a se importar com os fracos porque ele se tornou forte, ou ele só é forte porque decidiu defender os fracos. E por mais que a sua força não possa ser questionada, até porque ele realmente é o cara, mas do que adianta ser o mais forte nesse caso? Ele não consegue ditar as regras, muito menos manter as coisas em ordem. Ele vence os combates, mas suas vitórias são micro em relação ao contexto em que ele está inserido. Claro que o Saitama procurou discutir esse conflito do mais forte, só que de uma forma muito diferente. Mas esse é o momento que eu passo a diferenciá-los. E veja bem, eu não quero dizer que um é melhor que o outro só por conta disso. Só estou apontando diferenças. A chave para o Jujutsu é o equilíbrio. Ninguém está certo ou errado até o fim. E ainda assim, o individualismo é tão importante quanto a cooperação. Não é um ou outro que vai mudar a próxima geração, mas uma combinação dos dois. Ser um professor não é o caminho natural para Gojo. É o meio que ele está usando para o seu fim mais valioso, a mudança. Não para que exista alguém como ele, mas alguém melhor. Parafraseando o Aizen aqui mais uma vez, então chegamos no ponto final desse vídeo. O protagonista, Yuji Tadori, é claro, um dos discípulos de Gojo. A princípio, ele acaba sendo uma incógnita, afinal, nada explica suas habilidades antes de ser um feiticeiro. Muito menos como ele, um humano teoricamente normal, consegue conter uma das maldições mais poderosas de todas dentro de si. Yuji, como todos os protagonistas desse tipo de história, é um cara do bem passivo sobre as suas escolhas, mas depois dos eventos principais acaba percebendo a sua fraqueza perante uma maldição e toma uma decisão que o deixaria sem controle da própria vida, ou da morte. E agora, depois dessa experiência, seu objetivo passa a ajudar as pessoas, mas principalmente oferecendo uma morte digna para elas. Mas logo de início ele é confrontado pelo diretor da escola, até porque do que adianta pensar na morte dos outros se você está correndo o mesmo risco que todos eles? Você merece uma morte digna? E ele responde algo como: mas esse foi o último desejo do meu avô. E daí? Quando você não conseguir salvar alguém ou não cumprir com a sua promessa, vai culpar o seu avô? São diálogos como esse que mostram uma evolução do personagem. A cada conflito que bate de frente com seus ideais, seja ele forte ou fraco, terão influência nas suas decisões. Algo que não foi tão bem trabalhado em personagens queridos da atualidade como o Tanjiro ou Midoriya. Repetindo aqui mais uma vez, não é só porque eu tô dizendo isso que um seja melhor que o outro. Só estou apontando as diferenças que eu considero relevante. Concluindo, talvez esse vídeo não tenha feito você assistir ao anime ou ler o mangá, até porque ele nem acabou e esse é um dos seus pontos negativos até o momento. Mas o jiu-jitsu da Kaiser é muito bem escrito dentro das devidas proporções. Algo que não só me agrada pelo olhar mais atento aos detalhes, como pode ser um ótimo primeiro contato para aqueles que não estão acostumados com esse tipo de história. Principalmente levando em consideração que um Dragon Ball, One Piece ou Naruto da vida acabam sendo datados pelas situações #problemáticas, além do seu ritmo, entre outras coisas como os fillers que prolongam demais uma assistida. Agora, uma recomendação suprema para quem chegou até aqui: assista Jujutsu dublado. É cada pérola que sai daqueles bonecos que eu nem te conto. Olá, eu sou o Bicho Cabeludo e esse é o meu canal, onde recomendo filmes, séries e animações. Caso tenha gostado, considere apoiar o canal com o que for possível. Eu sei que você sabe como é que se faz, então estou contando com você. Te vejo numa próxima, valeu e expansão de domínio.